A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus que é viva e poderosa. Estamos falando no livro de Êxodo da história de Moisés, né? Como o Senhor tirou o povo com seu braço forte, com suas maravilhas do Egito. Hoje estamos no capítulo 9, do 18 ao 35, onde 11 vezes fala no nome Saraiva, neste verso, a partir do 18 ao 35, onde o tema é chuvas de pedra, entre parênteses, granizo, que quer dizer Deus faz. Às vezes a situação está tão difícil, né? E é necessário Jesus mandar granizo para acalmar, para abençoar ou para fazer justiça, assim do jeito que Ele quer. Então, se a sua vida está uma chuva de pedras, pedras que se tornem granizo de dificuldade, descansa e adora. Tudo tem um porquê, tudo tem uma situação, tem um propósito, Senhor. Mas o que Ele faz hoje, eu e você só vai entender amanhã. Mesmo com essa chuva, essas pedras, esse machucado, esse desentendido, o Senhor está no meio de tudo isso. Descansa, porque Ele sabe trabalhar. Aqui é a 7ª praga. Vamos aprender com o Senhor? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Veja, desde a época do Egito até naquela época, e até agora uma chuva de granizo, que quer dizer chuvas de pedra. E aqui deixa bem claro que o Senhor diz a Moisés, muito grave. Então ia acontecer coisas terríveis. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo que antes tem o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Deus é tão maravilhoso que Ele ainda disse, olha, vai ter chuva de saraiva, vai ter chuva de pedra, mas que o homem e os animais não estejam no campo, porque o que estiver vai morrer, quer dizer, porque seria uma chuva grave. O Senhor é misericordioso, mesmo agindo com justiça, mas avisava. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e seu gado se abrigassem nas casas. Aqui de quem dos servos de... Veja, quem dos servos de Faraó, quer dizer, do Egito, temia ao Senhor, obedeceu. Porque o segredo é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui não se fala do povo dele que obedecia, mas dos servos de Faraó, que tinha temor, fizeram exatamente como Moisés fez. Falou. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão para o céu e haverá saraiva. Em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Aí chegou a ordem do Senhor para que Moisés estendesse aquela vara, a vara da justiça. Mas também tem a vara da misericórdia, tem a vara do milagre, tem a vara da adoração. A gente é que escolhe. Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões. E a saraiva, também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. Veja que teve chuva, pedras, mas também teve fogo. Porque a Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. Mas também tem o fogo do Espírito. Quando a gente ora, quando a gente busca, vem o fogo do Espírito. A quem é que a gente faz é o nosso querer. Quem é que escolhe o melhor para nós é nós mesmos. O Senhor tem chuva de pedra para a justiça. O Senhor tem fogo também, mas tem fogo do Espírito. Cabe a mim e você escolher o fogo do Espírito, que é o melhor. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Veja que desde que formou a nação, nunca tem acontecido algo tão grave como naquela época de Moisés. Porque a época, o Senhor veio para tirar o povo dele. Como o Faraó tinha um coração endurecido, o Senhor permitiu endurecer ainda mais. Para ele entender, quando terminasse tudo, que o poder, a honra e a glória era do Senhor. E ele, querendo ou não, o Senhor ia tirar aquele povo dali. Porque às vezes a pessoa acha tanta coisa que acha que jamais vai acontecer. E sim do jeito dela. Mas não foi do jeito de Faraó, foi do jeito do Senhor. E a saraiva feriu toda a terra do Egito e tudo quanto havia no campo. Desde os homens até os animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo.
Quer dizer, foi uma catástrofe terrível. A gente vê, né? Cidade grande, São Paulo, Recife, quando chove as árvores caem. Quando chove há um transtorno muito grande. Mas imagina aqui que era uma vingança do Senhor, que era uma justiça dele. Gente, o Senhor é amor, mas é justiça. Cabe a gente obedecer. Porque Faraó achou que seria do jeito dele, mas seria do jeito de Deus. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito do Senhor. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Onde estava o povo de Deus não teve pedra, não teve chuva, não teve fogo. Porque aquilo era um ensinamento para Faraó. Mas Faraó continuava com o coração duro. E muitos assim agem igual Faraó. Mas grande é as consequências. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei o Senhor. Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo são ímpios. Quer dizer, ele reconheceu que pecou. Ele reconheceu que o Senhor era justo. O Senhor não falou que tirasse tudo que era do campo, porque poderia morrer eles, os animais e as pessoas? Então, dentro de tudo aquilo, da ordem do Senhor, das notificações do Senhor, o aviso do Senhor, Faraó entendeu que o Senhor era justo. Mas tem gente assim igual Faraó. Entende, mas não obedece. Entende, mas não faz como o Senhor quer. Orai ao Senhor, pois que basta. Para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei e não fareis mais aqui. Não ficareis mais aqui. Veja que ele pediu oração. Era uma arma de Faraó. Ele sempre pediu oração porque ele sabia que Deus ouvia. Para ele se livrar daquilo. Mas ia chegar a hora do final de tudo aquilo. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minha mão ao Senhor, minhas mãos. E os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Moisés quer dizer, tudo é de Deus. Tu administra, tu és Faraó, mas tudo é de Deus. Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temes diante do Senhor Deus. Ele só diz, eu vou orar para cessar essa saraiva. Mas eu sei que tu e os teus servos não temem ao Senhor. Porque às vezes a gente vê pelas atitudes das pessoas. Elas mentem, elas armam, elas não temem ao Senhor. Elas sabem que o Senhor faz, mas não temem. Mas no final isso pode haver uma consequência irreparável, viu? E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos porque estavam cobertos. Aquilo que estava coberto no campo não foi ferido, mas aquilo que estava exposto foi ferido. Porque quando Deus manda, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu a sua mão e o Senhor cessou os trovões e a saraiva. E a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Quando Faraó viu que cessou aquela chuva, cessou aqueles raios, a Bíblia diz que ele pecou mais. Pecou como? Não obedecendo. Pecou como? Não deixando o povo ir. Para terminar hoje o 35. Assim o coração de Faraó endureceu e não deixou ir os seus filhos, os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. O Senhor deixava bem claro que o coração de Faraó estava endurecido. Veja que houve trovões, chuva, destruiu tudo que estava exposto, que não estava coberto. Mas Faraó não abriu mão. Mesmo Faraó dizendo que o Senhor era justo. E, infelizmente, tem faraós nessa terra. Isso é na igreja, na nossa família, em todo lugar. No trabalho, na faculdade. Mas Deus está de olho em Faraó. E na hora certa ele age. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.